Segundo a pesquisa Voluntariado no Brasil, o país conta hoje com 57 milhões de voluntários. É um número expressivo, mas podemos mais. O que pode ser feito então para engajar cada vez mais pessoas ou facilitar o encontro de quem quer ajudar com quem precisa de ajuda? O Transforma Brasil, pertencente à Rede Muda Mundo, sabe como e se tornou o match do bem no universo social. Quem vai contar melhor essa história e todos os encontros já promovidos é o Fábio Silva, idealizador não só dessa plataforma, mas de várias outras frentes que estão mudando o terceiro setor no Brasil e que eu tenho o prazer de chamar de amigo. Fabinho, que alegria ter você aqui no Na Boa comigo, viu? Oi, Silvinha. Eu acho que o nome do programa Na Boa tem tudo a ver com o tema, que é de fato a gente poder espalhar uma boa vida para quem mais precisa, mas também conectando generosidade, a necessidade das pessoas e levando propósito para muita gente que conquistou, adquiriu bens, serviços, oportunidades, mas sente aquela vontade de fazer o bem na boa e não sabe como. Além disso tudo, eu considero, como você falou na nossa introdução, você é uma grande amiga que eu tenho muita admiração e a nossa relação sempre foi na boa, então é um prazer estar aqui. Bom, me conta um pouco, eu já sei, né? Grande parte aí da sua trajetória acompanhei de perto, acompanho ainda, claro, mas muita gente não sabe que tudo começou de uma forma muito diferente, né, Fabinho? Você trabalhava ali com clínica odontológica e hoje você aí é referência no social. Como é que foi essa trajetória e essa guinada aí? Considero que quem atua com inovação, com impacto, com engajamento de pessoas, ela carrega consigo um propósito muito grande, tem um senso de missão muito grande. Então, assim, eu venho de uma família, de um pai que nasce num lar de 12 filhos, um lar muito humilde. A gente costuma dizer que nas comunidades mais vulneráveis, as pessoas elas têm um estilo de vida de sobreviver, né? É muito difícil conseguir viver num lar vulnerável. A sobrevivência traz um nível de engajamento, de solidariedade, de generosidade muito grande. É assim que vive a grande maioria das famílias brasileiras, né? Porque o salário mínimo muitas vezes não paga a conta, então é através da ajuda. Papai nasce numa casa muito ajudada e a educação mudou a vida dele. Papai se torna dentista, depois empreendedor na área de odontologia. Eu, como filho, tive a oportunidade de ascensão social, frequentei escola pública, já escola privada, e através da educação também me tornei um administrador de empresa. Fui gerenciar uma clínica odontológica do meu pai, depois isso se tornou uma rede de clínicas e o maior grupo de ortodontia do país. Eu era o executivo desse grupo. Mas essa paixão lá, vinda do meu pai, já estava dentro de mim. Acontece uma das enchentes no Nordeste, né? A gente, naquela época, nós estamos falando de 12 anos atrás, a gente não falava ainda da questão dos efeitos climáticos, ainda era um tema gringo, distante da nossa realidade. E aí eu juntei um grupo de amigos para fazer o bem através do voluntariado. Essa ação ela teve um êxito muito grande. Naquela época, os amigos e essa rede de colaboração foi formada a partir da minha casa. Novas ações foram nascendo, até que eu percebi que era hora de sair do mundo do desenvolvimento econômico para trabalhar no desenvolvimento social, conectado ao desenvolvimento econômico, a uma rede de empresas que eu já tinha o prazer de chamar executivos, investidores, sócios, de amigos, e daí nasce um movimento de inovação social na sociedade civil, mas já muito ancorado em conceitos empresariais, com métricas, com governança, com transparência. A partir daí, essa rede foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente tem hoje o nome de Rede Muda Mundo, um ecossistema de inovação, impacto e engajamento cívico, uma rede de voluntários. Nós temos um grupo muito grande de empresas que patrocinam, que apoiam, que nós prestamos serviços também para essas empresas na área de impacto social, ESG, ou seja,
Nós somos um grande centro do S, né, do ISG, o social, que hoje tem se falado tanto, tem se contado tanto ponto. E eu hoje sou o CEO de ou seja, continuo na carreira executiva, só que agora do lado do desenvolvimento social, conectando generosidade, impacto, soluções ao mundo empresarial, ao mundo governamental e sendo ponte para todo o setor social. Então, a minha trajetória, a minha carreira executiva até o lugar onde estou vem daí, mas com muito senso de missão, de paixão, de propósito, foi o que me levou a essa grande peregrinação desse caminho. O que é muito bom, né, Fabinho, você ter toda essa bagagem, esse repertório aí, para fazer exatamente o que você faz. Eu lembro muito quando eu estive no Transforma, né, através do Porto Social lá em 2017, quanto a gente já caminhou, tanto eu quanto você, quanta coisa a gente já passou, né? Mas foi um curso que mudou muito a minha forma de encarar o terceiro setor. Eu falo que eu sou muito privilegiada, porque desde o início que eu resolvi entrar nesse universo, entender melhor como as coisas funcionam, eu encontrei só gente muito boa no meu caminho, como foi você, que na verdade você foi indicado pela Mari Serra, né, eu fiz um trabalho voluntário com a Mari, pela V Volunteer, que ela me falou de você e a gente se conectou, eu fui fazer o curso no Porto Social, onde se falou muito de profissionalização, de estrutura organizacional, prestação de contas, e as instituições devem ser olhadas dessa forma, né, tanto pelas empresas, mas elas também terem essa seriedade, essa estrutura mais robusta e profissional, né? Como que você vê essa relação? Você que pega desde o pequeno ali, do projeto pequeno, até os grandes, que muitos a gente sabe que começa com aquela paixão, aquela dona do projeto que também é a mesma que faz o café, que pega o menino, que dá o banho. Como é que você vê tudo isso? Eu acho que quando você tem bons mentores, bons conselheiros, a chance de você trilhar um caminho saudável, novamente a palavra é com propósito, senso de missão, com um bom direcionamento, com muita diversão, mas sem distração, diversão porque a vida na área social, que tem todos os perrengues de quem empreende, né? A gente precisa buscar sustentabilidade, cuidar de comunicação, cuidar de gente, prestar contas, fazer reporte de dados com painéis de controles para monitoramento de todas as ações. Você se relaciona a partir do momento que você vai ficando maior com empresas internacionais, empresas nacionais. Você conta sempre muito com voluntariado, porque não tem no terceiro setor, no setor 2,5 ou no setor do desenvolvimento social projetos do Fábio. Ninguém quer fazer parte do projeto do Fábio. As pessoas querem fazer parte de plataformas que elas possam ser protagonistas e que tenham ali, elas saibam que ali elas podem confiar. É o que a gente está construindo na rede Muda Mundo. Então, a necessidade de bons mentores, de bons conselheiros, toda vez que me perguntam assim, Fábio, qual é o melhor jeito de pivotar a carreira, de começar uma trajetória nova, em qualquer área? Eu digo bons mentores e bons conselheiros. A Rede Muda Mundo, na época quando você esteve com a gente, já fazem 2017 para cá, olha a quantidade de tempo que já faz. A gente fazia e hoje faz algumas coisas numa escala muito, muito maior, devido a toda essa rede de parceiros que a gente tem de forma voluntária, que vão conectando a gente, conectando. Então, já já você está em Portugal, você está em Londres, você está em São Paulo fazendo um jantar, aí você volta para o Nordeste, aí você faz alguma coisa na temática da saúde mental, aí já já na temática da plataforma e da conexão do Match do Bem, já já aceleração de mulheres de base comunitária, programa de incubação e aceleração. Você vai se ancorando uma rede de amigos, amigos que estão no mercado e que querem se conectar a propósito. A Mari, que você falou, olha como as coisas são, como eu acredito tanto em rede. Assim, a gente está, nesse momento, vivendo uma grande ação, o SOS Rio Grande do Sul, por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. E a Mari Serra é exatamente a nossa parceira nesse momento no Rio Grande do Sul. Toda a parte de educação que a gente está levando aos voluntários do Rio Grande do Sul via a plataforma Transforma, o Match do Bem, é a AVV da Mari que está fazendo. Então, o que eu acho muito bacana nesse setor é a colaboração, é a gente construir relacionamentos profundos, são relacionamentos pessoais, porque eu sei que é gente que torce, que um cuida do outro,
mas também são relacionamentos de troca de maturidade empresarial. Eu acredito que o setor empresarial social ele tem crescido, principalmente pós-pandemia, de uma forma muito robusta. Os números são muito grandes. A gente tem hoje no Brasil, assim, de números, algo em torno de mais de 800 mil iniciativas que se colocam como iniciativas do terceiro setor, ou do setor social. Quando você pega a régua, metade disso está entre clubes de futebol, tem a ver com as igrejas, instituições religiosas, também tem a ver com os hospitais que são geridos por beneficências, ou seja, você tem aí mais ou menos em torno de 350 a 400 mil projetos sociais no Brasil. É mais ou menos um número, metade dado pelo IDES e pelo movimento bem maior do que existe no Brasil. 400 mil iniciativas sociais no Brasil, a gente não pode desprezar que não é apenas o governo federal, estadual e dos municípios que estão fazendo assistência, acolhimento, serviços, prestação de serviços para quem mais precisa. Você tem um setor, no terceiro setor, no setor 2,5, no setor social, extremamente relevante para o país, que isso foi visto muito na pandemia. A necessidade de cuidar de todas as ODS, de todas as causas, então, a profissionalização para esse setor não é uma questão de caridade, não é uma questão de fazer o bem apenas, é uma questão de desenvolvimento social. Na hora que você profissionaliza um projeto, uma pessoa, uma ideia, você está melhorando a vida do país, do território, das cidades e está colaborando com governos, está colaborando com empresas e com a sociedade civil na promoção do bem comum. Perfeito. Mais uma vez eu aqui lembrando de algo que você me falou lá em 2017 e Fabinho, eu levo isso para mim. Você me marcou tanto quando você falou isso e faz muito sentido te escutando agora. Você falou que o terceiro setor tem algo que nenhum outro setor tem, que é a paixão pelo que faz, o baixo custo para realizar as ações e um poder altíssimo de mobilização. Eu nunca esqueço de você falando isso. Que são condições bem propícias, né, para a proposta da plataforma Transforma Brasil e de tudo que vocês desenvolvem hoje, partindo aí dessa premissa, desse conceito que você trouxe agora, que a gente desenvolver esses projetos e profissionalizar é bom para todo mundo, não só para aquele projeto, para as pessoas diretamente beneficiadas, mas para o ecossistema, né. E aí eu te pergunto isso, como que você se apropria de tudo isso, e aí alavanca aí o Transforma BH, Transforma BH não, o Transforma Brasil, né, por todo o Brasil, porque eu já estou pensando aqui no que eu tenho visto mais perto, né, que é o Transforma BH. Eu continuo com a mesma, assim, Silvinha, eu nem lembrava de como essas palavras te marcaram, mas você me devolvendo agora, eu percebo que de fato fui eu que falei, porque eu acredito muito na paixão, nessa paixão que nos move, esse senso de missão, de propósito, vontade de mudar o mundo, uma agenda com muita perseverança, com muita determinação, um nível de resiliência muito grande. Gente que não joga com um momento do país político, econômico, não, está jogando todo dia, né? Todo dia, todo dia. Gente que tem dedicado sua vida, os seus recursos, o seu tempo a uma causa muito maior que não é só a sua agenda pessoal. Não é gente que está cuidando só do seu umbigo, da sua vida, da sua família, não. Dedicou e tem dedicado vida de onde vem, ao seu território, a uma causa, a um propósito, a uma missão. Então, eu conheço muita gente, e você também conhece. Você já contou na rádio, aqui no podcast, tantas histórias de gente que a gente, às vezes, olhando para elas, a gente vê assim, não, esse país dá certo. Esse país tem gente como Ana, como João, como José, como gente simples, com sonhos, às vezes, muito simples, mas que fazem coisas muito significativas com o segundo ponto que você colocou aqui, muito baixo custo. A gente vive num modelo de que projetos governamentais geralmente são muito caros. Terceiro setor, o setor social, como tem um nível de criatividade muito grande, tem muito pouco orçamento e que carrega muita paixão, então vai fazer de todo jeito, faz coisas
com um nível de inovação muito grande. Então, de fato, as empresas têm muito a aprender com o setor social, com o terceiro setor. Os governos têm muito a aprender. E, por fim, você coloca o que eu falei sobre mobilização. Imagina, quem carrega paixão e quem carrega transparência, baixo custo, mobiliza muita gente, porque você se sente no compromisso de dizer, não, eu vou apoiar, eu vou fazer parte, eu vou conectar, eu vou ajudar, eu vou bancar, eu vou financiar. Se essa pessoa tiver tudo errada, só pela paixão e pelo baixo custo, já valeu a pena fazer parte, abrir minha casa para um jantar, para apresentar meus amigos, para conectar a uma nota na imprensa, ou para conectar a um empresário que tem grana. Então, são fatores muito conectados com quem é verdade. Ou seja, a verdade, você não consegue cobrir. Então, eu conheço muita gente que você encontra hoje, já já você começa a mentorear, a dar conselho, e aí o projeto vai ganhando robustez, e de vez de ser uma ideia, já é um projeto, já está constituído, aí um pouco tempo depois, de vez estar atendendo 10 pessoas, já está atendendo 100, aí um município, um estado conhece o projeto e diz, opa, eu quero fazer na minha cidade. Ou empresa conhece e diz, não, agora já tem porte para eu patrocinar e financiar. Eu, muitas vezes, eu estou por trás de uma camada ainda de pessoas que não têm acesso ao governo e às empresas. E o meu papel é catapultá-los, ajudá-los a ganhar robustez para parcerizar como solução com empresas e com gestões públicas. Então, é o que a Rede Muda Mundo tem feito, e o que a minha vida e a minha história tem me levado a fazer. E não só potencializar esses projetos, mas mostrar para as pessoas também o potencial que elas têm, né? Porque o legal é que a pessoa, ela parte daquilo que ela sabe fazer, daquilo que ela gostaria, de como ela gostaria de atuar, né. Então se, eu sou uma dentista, eu gostaria de doar ali 1 hora da minha semana, 1 hora do meu dia, o Transforma, ele é isso, né, ele estimula o voluntariado e esse engajamento cívico, né, que eu acredito muito que quem experimenta não para mais. E aí eu acho que levar as pessoas, falar disso para quem já faz voluntariado, é mais fácil. Eu acho que o grande desafio que a gente tem é levar quem ainda não saiu ali da zona de conforto para esse universo, né. E aí eu fico pensando, Fabinho, até porque no último episódio eu conversei com o Sérgio Riso, que foi o diretor do documentário Doar, que ele fala da cultura de doação, como estimular isso, e a gente conversa muito também sobre a questão cultural. Por que que alguns povos, algumas culturas são mais engajadas e mais conscientes que outras? E o Sérgio ele fala que, inclusive em lugares onde a desigualdade social não é tão discrepante assim, há mais solidariedade, há mais voluntariado, o que é muito contraditório, né? É você pensar que quanto mais desigual, menos engajamento tem, que ele fala o Sérgio fala muito da questão de quem mais precisa é quem mais doa ainda. É tudo muito contraditório, mas a gente que vive na prática, a gente entende, né. E aí eu te pergunto, qual que seria o segredo então, desse engajamento cívico? Os benefícios de quem ajuda e de quem é ajudado a gente sabe, mas qual que é o benefício do voluntariado para uma nação? Eu acho, Silvinha, que tem a ver com a atmosfera, né? Do ponto de vista da intangibilidade, que é uma palavra que eu gosto muito, reinar a esperança. Você vê, né, dias tão difíceis como está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas por outro lado também é tão animador, né? Você vê tanta mobilização, tanta gente ajudando, tanta gente abrindo uma campanha, como se fosse Natal todo dia, né? Quando chega no Natal, você percebe esse espírito natalino invadindo, todo mundo ali naquela transição de semana, né? Tentando fazer o bem, tentando se reconciliar, tentando fazer uma mesa para trazer a família, aqueles que não vê há tanto tempo, aqueles inclusive que estão brigados, se encontrando para fazer um novo ciclo. Que a gente sonha quando a gente fala sobre voluntariado, sobre promoção do bem, generosidade. Quem está nos ouvindo pode achar que a gente está falando de gente pintando parede, gente entregando cesta básica, gente carregando caminhão. Essas são ações práticas. A gente está falando de uma atmosfera, nós estamos falando de uma cultura. Nós estamos falando de um país que dependa menos da intervenção do Estado
e ela cresça na intervenção das pessoas. Eu sonho muito com desenvolvimento econômico linkado com desenvolvimento social, que num país as pessoas possam ter mais oportunidade da educação, da renda, da habitação, da possibilidade do lazer, mas também sonho com um país que as pessoas elas podem até viajar para fora para conhecer o que elas quiserem conhecer, mas elas também possam ter uma agenda, já que elas não estão mais na base da pirâmide, mas estão no topo, estão no meio da pirâmide, elas têm uma agenda de final de semana, durante a semana, de fazer um bem. Imagina se todo mundo que tem um clube de futebol pudesse ter uma ONG. Imagina todo mundo que tem uma cor predileta pudesse ter uma causa. Imagina que todo mundo que tem uma escolha de, da quantidade de pessoas que tem, que gosta de chamar de família, pudesse ter uma família mais ampliada. Adotar, adotar um idoso, uma criança, um bairro, uma creche, um posto de saúde. Se a gente não tiver uma visão maior de mundo, a gente vai ficar restrito a olhar sempre as dificuldades que a gente vem vivendo como país. Eu acredito muito, Silvinha, que a gente estava há um tempo atrás, eu não culpava tanto a população brasileira, porque eu dizia assim, a população brasileira ela não sabe onde nem como ajudar. Só que em 2024 nós temos tantas coisas já sinalizando, tantas oportunidades na igreja, na escola, no bairro, nas ONGs, uma plataforma como o Transforma, que conecta quem quer ajudar com quem precisa de ajuda. Ou seja, se você utiliza tecnologia para transporte, para se hospedar, para namorar, claro que você pode utilizar a tecnologia para conhecer uma causa, um propósito e ser muito feliz nisso tudo. A gente está, nesse momento, falando sobre saúde mental, saúde emocional, nós estamos falando sobre autocuidado. O que é tudo isso? Isso tudo é fazer o bem. A gente não tem uma agenda só para a gente tem uma agenda que vai além da gente. Então, assim, eu acredito muito num formato de um outro país. Eu Alguns vão dizer que eu sou um empreendedor social, outros vão dizer que eu sou uma referência em tal assunto. Eu sou um embaixador do Brasil. Eu sou do Nordeste brasileiro, um lugar ainda com muitas dificuldades, acessibilidade. A gente sabe dos problemas do Nordeste, a gente sabe dos problemas do país, mas eu não estou aqui para criticar meu país, eu estou aqui para ser uma solução para o meu país. É o que eu tenho usado minha agenda, a agenda da minha família, das minhas filhas, da minha mulher, da minha família. Eu tenho viajado, eu tenho lazer, eu tenho meus hobbies, mas a vida não pode ficar só nisso. A vida precisa ser também conectar e ajudar quem não tem nada disso. Eu preciso todo dia construir um país melhor para Sofias, que não são a minha filha, mas que são crianças da idade da minha filha. O que eu puder fazer, e quem nos estiver ouvindo nesse momento puder fazer, a gente não está fazendo para a gente está fazendo para o nosso país. Isso vai voltar para a gente. Amanhã, eu acredito num país com menos imposto, com a educação melhor, de maior qualidade, de saúde de melhor qualidade, porque todo mundo deu as mãos e ajudou um pouco e a gente pode ter uma menor intervenção do Estado e uma maior intervenção da sociedade. É isso. Eu gostei dessa sua analogia com a questão do Natal, sabe? Parecendo que todo dia é Natal. Realmente, a questão do Sul, ela é muito triste, mas ao mesmo tempo ela está muito bonita de se ver. E o que me deixa com esperança é de que várias pessoas ali, várias pessoas e empresas estão experienciando o voluntariado, a doação pela primeira vez, mas eu acho que quando eles veem o que eles estão fazendo, o poder que eles têm nas mãos e o resultado da ação deles, eu acho que é o início de uma carreira aí que eles vão ter pela frente aí na questão de voluntariado. Mas o Sul é uma questão muito complexa, né, Fabinho? Você que eu já sei que através do Transforma você já teve presente em diversas situações onde a mobilização em massa ocorreu também, como foi Brumadinho, na Bahia. Como é que você descreve, assim, o brasileiro após todas essas experiências? Você tem percebido realmente um engajamento maior e um interesse maior em atuar nesse setor? Passei 8, 9 dias no Rio Grande do Sul. Tem uma equipe lá nesse momento com 15 pessoas do Transforma, da Rede Muda Mundo. Nós assinamos um termo de parceria sem nenhum repasse financeiro
do governo, de recursos públicos com o governo do estado do Rio Grande do Sul. O Transforma hoje é a plataforma oficial do governo e do Rio Grande do Sul para trabalho voluntário. Nós estamos usando nossa tecnologia, nós estamos usando nossa equipe para coordenar o voluntariado, para ajudar o voluntariado e o estado do Rio Grande do Sul. E junto com a VV, com a Mari Serra, nós estamos qualificando, capacitando os voluntários no Rio Grande do Sul. Tudo isso de forma pro bono, sem nenhum custo para o Estado e 100% com apoio de recursos privados de empresas que nos patrocinam. Mas o assunto do Rio Grande do Sul especificamente, ele me chama a atenção porque o dano humano, social, ambiental, econômico no Rio Grande do Sul, de fato, eu acho que a gente poucas vezes viveu uma catástrofe do tamanho do que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul no mundo. Ou seja, eu não estou falando de Brasil, estou falando do mundo. Nós estamos falando de 50 mil empresas que deixaram de existir. Isso são algo em torno de 500, 600 mil empregos. É de fato um baque econômico no estado do Rio Grande do Sul, que está entre a terceira e quarta maior economia do Brasil. Acredito que os próximos anos no Rio Grande do Sul serão super difíceis. A mobilização nacional do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ela é do tamanho da tragédia. Mas a gente sabe também que foi o que aconteceu em outros locais. A sociedade civil, ela se engaja, se mobiliza de forma muito rápida nos primeiros dias, nas primeiras semanas, até nos primeiros meses. Depois, o rastro causado por um dano desse tamanho fica ainda no território. E aí você tem a necessidade da mobilização, do engajamento do próprio território. Eu trago aqui como proposta, Silvinha, até para a gente analisar, avaliar e deixar aqui perguntas no ar, que são as seguintes. Me parece que está muito consolidado no nosso país modelos como, por exemplo, concessão de aeroportos. A gente tinha os aeroportos no Brasil com muita dificuldade de investimento, porque eram aeroportos ligados aos governos, e com a privatização não, com a concessão, houveram investimentos nos aeroportos. Esse mesmo modelo está acontecendo nas estradas do Brasil, nos portos do Brasil. E não é um modelo nem de esquerda nem de direita, é um modelo da não eficiência e não recurso público suficiente para investimento. Por que eu estou falando isso tudo? Eu acho que o Rio Grande do Sul estava na hora de, já que vai ser reconstruído e vai ser reconstruído o Rio Grande do Sul, eu estava e conversei isso no Rio Grande do Sul com o governador, com prefeitos, com o governo federal e escrevi alguns artigos e tenho colocado essa pauta de pé, de que a gente possa, através do Rio Grande do Sul, pensar num modelo de concessões sociais. Ou seja, a gente pudesse construir, junto com a iniciativa privada, com o setor social e com o governo do Rio Grande do Sul, também com a participação do governo federal, um modelo que acoplasse educação, qualificação profissional, geração de renda, formação de pessoas, a chamada fase 2 para o que vai acontecer no Rio Grande do Sul, com muita participação da sociedade civil. Você conhece, eu conheço, projetos e iniciativas sociais no Brasil que já têm hoje escala suficiente para cuidar de áreas como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que o poder público ele não dá conta e que você teria recurso privado, até de incentivo fiscal, até de filantropia, para tocar alguns projetos. É, a própria Gerdau está levantando um fundo com a Gerando Falcões voltada para a construção de habitações. Isso significa exatamente o que eu estou dizendo: setor social unido ao setor privado, ofertando para o Estado um modelo de um fundo voltado para a habitação. Então, assim, eu acho que a gente está num momento de rever modelos. O voluntariado tem crescido, a filantropia tem crescido, o mundo ISG e do investimento de impacto das empresas também tem crescido. A gente já está claro para todos nós, o Rio Grande do Sul está mais do que claro que o poder público não dá conta sozinho de demandas do tamanho daquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ou nas demandas do que vem acontecendo há anos
no Nordeste brasileiro. Essa visão, né, essa reflexão em vários locais, como você disse aí, né, vários passando por isso e precisando exatamente disso. E aí eu fico pensando, Fabinho, como o trabalho é tão grande e tão diverso ao mesmo tempo, que realmente tem que envolver aí, né, o poder público, as empresas, a sociedade, e aí articular tudo isso exige aí um maestro bem especialista, né, que vai falar com muita propriedade. Fico muito feliz que você seja uma dessas pessoas, porque eu acho que é disso, a gente precisa de pessoas com expertise nisso, porque tem ou não uma linha tênue até onde é a alçada de cada um, até onde cada um deve ir, né? Porque você que esteve lá, eu imagino como é que não está, por exemplo, essa questão só do voluntariado, citando aqui mais uma vez a Mari, que fala muito que qualquer ajuda não é ajuda. Sei de empresas aqui de Minas que estão saindo com caminhões e que estão ficando parados 5 dias na estrada porque não tem como entrar, porque não sabem para onde doar, chega num local, já tem demais, mas tem outros que não recebeu ajuda ainda, enfim. Como é que é coordenar, articular tudo isso? Silvinha, eu acho que, assim, primeiro identificando no território quem são os agentes de transformação. Foi o dia zero do que a gente fez. Com a ajuda de muita gente que já está no território, no dia zero a gente fez uma reunião com mais de 80 organizações sociais que estavam no território para tentar entender o que cada uma estava fazendo e fazer uma matriz de um projeto único para que todas pudessem não atuar juntas, mas atuarem juntas numa coordenação. Segundo, ter uma interlocução com o governo da importância de facilitar o trabalho das organizações sociais e do voluntariado no território, porque senão o voluntariado atrapalha, as organizações vão cansando, porque não tem o apoio necessário e suficiente para atuar com a agilidade que merecem, e o governo fica naquela situação ali de que, como você falou, a linha é muito tênue, quem deve ajudar o governo, os projetos sociais, as empresas. Então, assim, eu acho, Silvinha, que o trabalho da gente que tem estrada, maturidade nessa caminhada, muitas vezes é a gente usar nossa inteligência, de essa tecnologia de rede e olhar como helicóptero de cima da mesa e não colocar a barriga na mesa. Eu já fui de colocar cesta básica no meu ombro, eu já fui de entrar dentro da água, eu já fui de andar de sei lá do quê. E não tem nenhum problema de voltar a fazer isso tudo. Eu fiz em Porto Alegre, eu andei quase 6 quilômetros no centro de Porto Alegre, num barco, tentando entender o que estava acontecendo, mas eu acho que é com a maturidade que a gente tem hoje, com o apoio da iniciativa privada, porque, por exemplo, a gente tem hoje metodologia de empresas internacionais, usando tecnologia, painel. Por que não ter uma visão estratégica sobre esse assunto? Então, assim, eu acredito muito na cooperação. Acredito que problemas como os que estão acontecendo no Rio Grande do Sul e que vão acontecer em outras cidades, porque a gente ainda tem uma grande curva de aprendizagem nisso tudo. Enquanto isso, vão acontecendo problemas. O nosso papel também é sair um pouco e construir algo estratégico e apresentar solução para o governo, para a iniciativa privada, para o setor social, de como que a gente pode atuar juntos, né? Com um protagonismo equilibrado entre o governo, entre a iniciativa privada e entre o setor social. O setor social ele vai atuar dentro da sua camada, a iniciativa privada dentro da sua camada e o setor público dentro da sua camada. Existem coisas que são legislação, que quem tem que entregar é o poder público. Existem questões de necessidade de investimento financeiro, que quem tem é o setor produtivo, são as empresas. E tem também tecnologia de agilidade, de baixo custo, de paixão, que quem tem é o terceiro setor. O que a gente está falando é de colisão para tentar ajudar. Então, um exemplo prático: os abrigos no Rio Grande do Sul são abrigos hoje gerenciados, ou seja, pela iniciativa, pelo terceiro setor, em parceria com o governo e financiado, em grande maioria, pela iniciativa privada. Se a gente fosse esperar a iniciativa pública para ter recursos para fazer
com que a alimentação acontecesse nos abrigos, ia demorar muito tempo. Se a gente precisasse ter servidor suficiente para cuidar de um abrigo que tem 6.000 pessoas, seria impossível. Então, por isso a importância dos três setores atuando nos abrigos, nos CDs, na limpeza para restabelecer o quanto antes o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, o turismo. A gente está falando de um estado que tem previsão para o aeroporto da sua capital abrir só em dezembro. Então, assim, tudo que a gente puder fazer do primeiro, segundo, terceiro setor de forma ágil para que a gente ganhe tempo é importante para o Estado e para as pessoas. E aí, como contribuir, Fabinho? Tudo que a gente puder fazer, né? Todo mundo pode fazer alguma coisa, de longe, de perto, independente da área que atua. Agora com o Sul, mas com também os dramas do dia a dia e as situações mais diversas que existem aí por todo o nosso país, né? Infelizmente, causas para engajar não faltam, né? No Brasil. Como contribuir nesse momento? O melhor jeito que você que está nos assistindo, nos ouvindo, pode contribuir é com o que está mais perto de você. Você tem alguém que você conhece que tem algum trabalho social. Ajuda essa pessoa, seja voluntária, vá conhecer, dê luz nas suas redes sociais para essa pessoa, para o trabalho que ela faz. Utilize seus contatos, sua rede, sua influência, seja grande, pequena, média, seja na escola, na faculdade, na universidade, no trabalho, no seu grupo de WhatsApp. Dê a sua plataforma para que essas pessoas tenham apoio. Então, assim, o melhor jeito de ajudar é do lado do nosso prédio, do lado do nosso trabalho, do lado do nosso, de tudo aquilo que está muito perto da gente. Existem pessoas fantásticas fazendo grandes, pequenos trabalhos ao nosso lado, precisando de ajuda. Então, o Transforma Brasil é do lado da sua rua, é no seu bairro, é na sua cidade. Agora, quando acontecer uma catástrofe, uma tragédia do tamanho do Rio Grande do Sul, todo mundo vai para lá, ajuda o Rio Grande do Sul, mas depois não cruza o braço e fica esperando uma outra tragédia, não. Volta para sua rua, volta para perto dessa pessoa que você está ajudando. Então, assim como falamos, o Natal seja todo dia. Fabinho, você que vê muitas pessoas nas piores condições possíveis, mas amparadas pelo que há de melhor de outras pessoas, tem horas que a gente tem muitos motivos para desacreditar, mas também somos rodeados de pessoas que nos fazem acreditar que sim, né? Que é possível fazer e viver num mundo diferente. E aí eu te pergunto, o que que te move? O que que te faz chegar no Rio Grande do Sul e ver tudo isso que você viu, que a gente viu juntos em Brumadinho, o que a gente vê do lado da nossa casa, né, a gente não precisa de grandes catástrofes para nos sensibilizarmos também. E aí tem esses 2 lados e o que que faz você continuar todos os dias? Silvinho, o que me move são três coisas. A primeira é eu acredito nisso como transcender. Eu acredito de fato nisso como uma espiritualidade pessoal, uma crença pessoal de fé, de que a necessidade de eu vim aqui para servir. Então eu me encontrei nisso, continuo me encontrando, continuo entendendo todos os dias que faz sentido para mim, é o que pulsa o meu coração, a minha alma, o meu brilho no olho. Se eu parar de fazer tudo isso, eu acho que eu não tenho por que e para que estar aqui. Então é a primeira coisa que me faz todos os dias levantar da cama, botar uma roupa, sair de casa, construir uma agenda, seja de gestão, de reunião, de conexões, de mentoria, de conselho, de colocar um projeto de pé, de ouvir uma necessidade, de entrar na periferia, tomar um café, mas também frequentar a Faria Lima, conversar com o empresário e também ver que eu posso, de alguma forma, levar esperança para a empresa dele, para a família dele, para a vida dele, conectando pontos. Então, a primeira coisa que me faz me mover é exatamente o sentido que isso tudo tem para a minha vida. A segunda coisa é que dá certo. Está muito simples para mim que eu vejo resultado nisso tudo. Eu vejo resultado desde os pequenos resultados até os grandes resultados. Eu vejo mais gente tendo qualificação, mais gente tendo oportunidade, mais gente tendo acesso à educação, mais gente tendo melhor renda, se formando.
mais gente tendo emprego, mais gente sofrendo menos abuso na sua casa e sendo mais protagonista da sua história. Eu quero que seja muito menos as coisas ruins no mundo, mas eu vejo já muita boa coisa acontecendo. O que me move não é o noticiário ruim da TV ou do rádio, ou as notícias da internet, ou o casamento de fulano, ou a separação de cicrano, não. O que me move é perceber que tem muita gente fazendo muita coisa boa e isso tem mudado o mundo. Eu vejo ruas melhores, eu vejo locais melhores, e se você que me ouve não vê, eu sugiro você desligar tudo que você está vendo e você procurar algo em outros lugares, que foi o que eu fiz da minha vida. Então, a primeira coisa, eu me encontrei nisso. A segunda, eu vejo sentido nisso. E a terceira coisa, eu vejo que primeiro, segundo e terceiro setor juntos é uma solução econômica, social, é uma solução de país. O que a gente está fazendo hoje, a gente está fazendo além do Brasil. E isso começou no Recife, Silvinha, numa sala. Depois ganhou uma cidade, depois ganhou o Brasil. Hoje a gente está em Portugal, estamos no Chile. Eu percebo que eu hoje tenho acesso a pessoas, eu falo em lugares, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu faço, quem eu me tornei através de um trabalho. Mas eu vejo muita gente também fazendo isso. Então, hoje somos importantes. É assim, eu me sinto importante, eu percebo cada vez mais gente do setor social se sentindo importante, porque virou solução. Então, por conta de mim mesmo, dois, porque é eficiente, e três, porque virou solução. Eu não vejo impossível o Rio Grande do Sul, como exemplo aqui do que a gente está falando, ser resolvido através do governo só. Eu não vejo sendo através só das empresas. Eu vejo que o setor social, os líderes sociais, os empreendedores sociais, o voluntariado virou solução nesse cenário de dificuldade que a gente passou a existir, a viver como sociedade. Então, são esses três fatores: um do coração, o outro do olhar, de ver as coisas acontecendo, e o terceiro da razão, de perceber que com metodologia, de forma eficaz, a gente está melhorando as políticas públicas no Brasil e no mundo. Muitas pessoas também podem descobrir o seu poder, o seu potencial, né, e serem também agentes, ferramentas de transformação, né? É isso que o Transforma faz. Quem quer saber mais, tem a plataforma, né? O Transforma BR, transformabrasil.com.br, vai estar aqui no descritivo também do podcast. E eu só tenho a agradecer. Eu sei que você deve estar assim cansado, querendo repor aí as energias com a família, com as filhas. Foram dias intensos, mas ainda vai ter muito trabalho pela frente, né? Tem a previsão aí do Transforma, é por tempo indeterminado lá no Sul, né? Mas também tocando em paralelo todos os outros trabalhos que vocês comandam, né? Transforma, do ponto de vista de plataforma de voluntariado, nós assinamos um termo de 90 dias com o governo do estado do Rio Grande do Sul. Nós concluímos agora o primeiro mês, tem mais 2 meses pela frente, como plataforma de voluntariado nas ações emergenciais. Logo depois, dos 90 dias, a gente deve entrar com um plano de segunda fase, que tem a ver com qualificação, geração de renda, emprego. Enquanto a gente fala aqui, Silvinha, tem gente da nossa equipe em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, inaugurando, abrindo a terceira Casa Zero, que é a nossa franquia social. A Casa Zero é um shopping sociocultural, um hub de inovação. Nós vamos abrir 5 esse ano, já tem 2 de pé, e agora está abrindo uma no Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã. Enquanto eu estou aqui falando com você, tem uma equipe da gente, nossa também, da Rede Muda Mundo, no interior de São Paulo, colocando um programa de autocuidado, mente e foco, saúde mental e emocional, da Fábrica do Bem, que é a nossa iniciativa para procuradores do Estado e para o poder público de uma cidade no interior de São Paulo. Mas eu confesso que, assim, me falar com você não me cansa, estou de boa, cansado pelo dia a dia, assim como quem está nos ouvindo e que
trabalha e pega um transporte público que não é de boa qualidade, que está no corre, é alguém que está empreendendo, ou seja, eu não me considero um herói, eu me considero um empreendedor, eu me considero alguém que tenho dedicado minha vida a causar impacto, mas particularmente passar por aqui, falar com você, que admiro tanto, falar com todo mundo que está nos ouvindo aqui, o cansaço já passou faz tempo, eu estou de boa e que deixo aqui que a gente, sempre que à sua disposição, à disposição sempre do que você faz. Sou fã também do que você faz, você é uma amiga do coração e conte sempre comigo e lhe convido para, muito em breve, visitar a Rede Muda Mundo, o nosso ecossistema, ver todas as atualizações, o quanto que isso ganhou ainda mais impacto e repercussão, para que você possa, como embaixadora, continuar contando essa história do bem e das iniciativas sociais no Brasil e que a gente possa fazer parte de algum capítulo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou adorar, Fabinho. Você falando aí da Casa Zero, eu lembro de quando eu estive aí com você em 2017, que você falava, a gente vai abrir um projeto aqui, e você já falava para mim da Casa Zero, né? E olha só como que hoje, ó, já tem 3, daqui a pouco a 4ª, a 10ª, a 20ª, e vou estar sempre junto para a gente contar essas histórias, para a gente mostrar o que está sendo feito, para a gente incentivar e engajar cada vez mais pessoas. Continue contando comigo, sigamos juntos, os canais aqui estão abertos para você sempre trazer as novidades também, e para que a gente possa continuar aí caminhando sempre juntos, viu? E também convido você a seguir o nosso perfil e lembrar de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhar com os amigos. E tem mais conteúdos como esse no meu Instagram. Vai lá no meu perfil @SilviaCastroBC. Até o próximo encontro.